Agora vamos voltar a falar do caso Ademir Melo. E aqui eu tenho alguns desdobramentos para trazer para vocês. Neste primeiro momento, eu vou relembrar o que aconteceu ontem com a entrevista com o advogado. Em seguida, eu vou ao vivo com a Selma Souza, que está com a família de Ademir. Vocês precisam saber o que eles pensam também, né? A gente mostra aqui a defesa bonitinha do principal suspeito que foi inocentado, mas também a gente quer saber o que a família acha disso. Porque o fato é que tem uma pessoa morta. Então é o seguinte, ontem mostramos que o processo judicial sobre a morte do delegado Ademir Melo foi encerrado na justiça. O motoboy acusado de matar o delegado, Anderson de Souza, foi inocentado. Ademir foi morto a tiros no dia 18 de julho de 2016, durante uma caminhada no bairro Luzia, aqui na nossa capital, em Aracaju. Anderson, na ocasião, né, quando aconteceu o crime, ele chegou a confessar, mas depois ele voltou atrás. Disse que tinha sido pressionado a confessar, mas que na verdade ele era inocente. O advogado de defesa afirmou que ele só confessou esse crime porque estava sob forte coação, ameaça. Ou você fala, ou pior acontece. Vocês já imaginam mais ou menos. Esse é o argumento da defesa do Anderson, que o Anderson falou isso, que ele só confessou porque estava sendo ameaçado. O júri popular aconteceu no dia 10 de agosto do ano passado. Ele foi inocentado pelo corpo de jurados. Mostramos tudo aqui no Cidade Alerta. Após a decisão do Tribunal do Júri, o Ministério Público de Sergipe entrou com recurso especial na tentativa de tentar anular a decisão. Ontem, mais uma vez, o motoboy foi inocentado. Agora, a gente vai ouvir o delegado, o advogado de defesa do motoboy Anderson diante deste fato. Anderson continua preso. Aí você pergunta, ô Mariana, como é que Anderson está preso se ele foi inocentado? Ele permanece preso, gente, porque foram, realizados ou ele foi acusado de outros crimes. É claro que a defesa diz que esses crimes, na verdade, foram imputados e inventados, né? Mas a justiça garante que ele cometeu outros crimes. Então, por isso que ele permanece preso, não pela morte do delegado Ademir Melo. Primeiro, vamos ouvir o que disse o advogado dele, o Joseph Barreto. E em seguida, a gente vai com a família de Ademir, que tem revelações a fazer. Primeiro, vamos à entrevista com o advogado. E para trazer mais detalhes sobre este processo, vamos conversar com o advogado, Dr. Joseph Barreto, que defendeu Anderson Souza em todo esse processo. Quer dizer que a justiça foi feita, e o que é que o senhor pode nos trazer referente ao seu cliente e o caso Ademir Melo? Na verdade, a justiça foi feita há um ano e meio atrás quase, né? Parece uma história sem fim. Mas hoje o processo transitou em julgado, né? O Ministério Público recorreu da decisão do Tribunal de Justiça, o processo não foi admitido, o recurso especial não foi admitido, não passou para os recursos de admissibilidade e o Ministério Público não recorreu dessa decisão, acredito que se conformou com o resultado, né, que a justiça foi feita no dia 10 de agosto, quando o júri reconheceu a inocência de Anderson. De 2022. De 2022, né? É importante deixar claro que Anderson ele foi engolido pela massa estatal, pela força estatal, né, pelo poder estatal, né, a imagem de Anderson repercutiu e ainda repercute hoje como um assassino de um delegado de polícia, né, graças ao trabalho da defesa. Ele foi absolvido pelo júri, a decisão foi confirmada em primeira e segunda instância, podemos dizer assim, porque o recurso não foi admitido, né, então a gente pode dizer que também em segunda instância. Saiu mais uma vez feliz, com sentimento de justiça, irei entrar com todas as ações indenizatórias necessárias, né, contra aqueles que me acusaram, contra aqueles que acusaram Anderson,
né? Anderson sofreu uma violência institucional extremamente profunda e tudo isso vai ser reparado judicialmente, porque agora vai começar uma segunda fase desse processo, dessa história, na verdade, né? Espero que os verdadeiros culpados um dia paguem, né? Espero que esse caso não fique com o dito pelo não dito, porque a gente está tratando de um ser humano, uma pessoa que foi extremamente importante para a polícia sergipana, né? E ter uma morte como essa e acabar dessa forma sem um resultado, né? Quero aqui me solidarizar mais uma vez com a família de Ademir. Eles sabem do carinho que eu tenho por eles, né? Acredito que ele estaria até fazendo aniversário. Deixo aqui toda a minha solidariedade, minhas condolências ainda, e só desejo que eles também tenham força para aguentar toda essa barra e toda essa perda de um homem tão bom que passou por aqui. O crime foi no dia 18 de julho de 2016. Transcorreu todo esse processo. O seu cliente, o Anderson, foi inocentado como sendo o principal suspeito de ter atirado no delegado de polícia. E aí, uma pergunta que não quer calar. E o mandante? Quem teria assassinado o delegado? O que o senhor poderia nos trazer? Veja, Marcos Couto, eu vou me reservar nesse momento, até porque eu enfrentei alguns problemas no ano passado por conta, né, da fala que teve na entrevista, enfim. Isso é uma informação que a própria polícia aqui tem que investigar. Eu acredito que não deve ter encontrado elementos, né? Acredito que quem só poderia trazer essa informação é quem realmente mandou, né? O próprio Anderson, que eu decidi por ele ocultar o nome e ele não irá falar esse nome. A polícia é investigadora, que tem todo esse poder, toda essa máquina, que procure descobrir, né? E torço muito por isso. E quem está morto não fala. Então, vamos aguardar os próprios desfechos se realmente tiver um verdadeiro interesse, né? Eu fui violentado no passado, já falei aqui numa entrevista anterior, fui violentado no passado, ameaçado de ser preso, tive que entrar com habeas corpus preventivo, né? Tiveram um desejo enorme de manchar e macular minha imagem, né? Mas graças a Deus e a minha espiritualidade isso não aconteceu e não irá acontecer, porque minha conduta é ilibada, todos sabem disso, né? Eu só fiz o meu trabalho e continuarei fazendo, irei sempre defender a verdade que meu cliente carregar, né? Eu tenho a minha advocacia como um ato de heroísmo e eu não vou deixar que ninguém macule minha imagem. Ninguém. Pode ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o caso Ademir Melo não está encerrado, então? Veja, Marcos Couto, para mim já. Porque eu estou defendendo o Anderson. O processo julgado. Então, com relação a gente já não discute mais nada. Se o Ministério Público ou a polícia tiver novos elementos, entre com a revisão criminal ou instaure a nova investigação, mas me traga o mandante. Me traga o mandante. Sem o mandante não tem como. E eu acredito que não tem dúvidas que existiu um mandante nessa história. Veja, se o réu falou isso, eu vou dizer que não tem mandante. Se o réu falou, eu não tenho como dizer que não. Se os jurados acreditaram nisso, se o jurado sopesou a prova na afirmação de que existe um mandante, eu vou fazer o quê? Eu não tenho nem o que discutir sobre isso. Na verdade, não posso nem entrar nesse mérito, porque foi uma informação que surgiu ali no plenário e foi feito uso dessa informação, né? Agora, quem tem o poder de investigar, que vai buscar o mandante, que eu acredito que não vai conseguir. Que não vai conseguir. Né? Eu quero é que mantenha a vida de Anderson em paz e que ele possa seguir a trajetória dele. Porque o passado de Anderson não pode interferir nas outras questões. Né? Anderson está respondendo vários outros processos por roubo, que na época julgaram todos os roubos da cidade nas costas de Anderson, daquela região. Eu pergunto ao senhor, o Ministério Público entrou com ação para a revisão da decisão, mas o próprio Ministério Público entrou com algum pedido para identificar o mandante ou outras pessoas mais envolvidas no crime? Veja, Marcos, isso eu não sei responder. Eu não tenho conhecimento sobre isso, dessas informações, eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Nenhum. A única informação que me chegou foi que foi instaurado um inquérito policial e que eu tinha que depor como testemunha, que eu não era mais advogado. Só foi isso que me chegou, né? E o restante, eu não sei, inclusive Anderson foi ouvido no presídio sem minha presença. Sem minha presença, como sempre, passando por cima de tudo e de todos, né? Mas como ele tem um bom advogado, vamos aguardar agora as ações indenizatórias. Eu quero ver como é que vai se defender das ações indenizatórias. E ele está onde agora? Ele hoje está preso em Areia Branca, inclusive por temer a sua integridade física, né? Ele não faz uso da saída temporária.
por orientação minha e por escolha dele. Porque a vida dele corre risco. A vida dele ainda corre risco. Quem vai proteger a vida de Anderson? Por conta dessa falsa acusação. Ele é uma caixa preta? Acredito que sim, acredito que sim. Então o maior interesse é que ele não tenha vida, né? Mas estarei do lado dele enquanto advogado, estarei do lado dele até o fim dessa história. Porque foi o munus que foi me dado, foi a responsabilidade que eu assumi. Né? Só se um dia eu deixar de ser advogado, aí não vou ter como acompanhar mais, né? Mas acredito que tem pessoas capacitadas aí para enfrentar esse problema, inclusive pessoas que trabalham comigo, que sabem de toda a história, que sabem de toda a verdade. Por isso que a gente está aqui e a gente fala mesmo sobre o assunto. Porque se algo acontecer comigo, com o Anderson, tem informação para ser dada com relação a essa história. Eu acredito que isso vai se dar por encerrado. Acredito mesmo e tenho muita fé que isso se dê por encerrado. Falando em histórias, a gente agradece ao senhor. Poderemos ter novos capítulos sobre o caso do delegado Ademir Melo. Direto de Aracaju, Marcos Couto. Pois é, minha gente. Então, nós acabamos de entender o que pensa a defesa do motoboy, que era o principal suspeito de matar o delegado Ademir Melo, inocentado por 2 vezes. Do outro lado, tem uma família que diz: mas existe uma pessoa morta e não foi latrocínio. Tem uma família que não acredita nessa versão de latrocínio. Tem o Ministério Público que recorreu quando teve também o Tribunal do Júri dizendo que o Anderson era inocente, recorreu da decisão para tentar entender o que é que estava acontecendo também. Então, o que a gente pergunta agora é quem matou o delegado Ademir Melo? Porque a família vai trazer informações que podem nos direcionar a algo.